6 sinais de red flags para dor de cabeça, né? Ou seja, de bandeira vermelha, que onde pode ter coisa grave. A gente tem que ficar atento. Ficar atento, porque coisa grave a gente não trata, né? Sim. Coisa grave a gente encaminha, né? Exato. Nós somos especialistas em função, em devolver a função para o paciente, no caso de dor de cabeça. Lógico, devolver a função da cervical alta para que a dor de cabeça seja eliminada, né? Exato. Então, esses sinais de red flags para dor de cabeça, Ronaldo, me conte todos esses 6. Não, eu vou falar 3, você fala 3. Tá bom, então. Fechado. Pô, que bom. Não, tô brincando. Muito bom, Ronaldo Previlato. Doutor Mais Hudson uma Pereira. vez aqui com você, meu amigo, para a gente falar de dor de cabeça. E dessa vez, dicas de 6 sintomas, né? 6 sinais, 6 né? sinais que a gente pode dar para vocês com relação à dor de cabeça, de red flags, né? 6 sinais de red flags para dor de cabeça, né? Ou seja, de bandeira vermelha, que onde pode ter coisa grave. A gente tem que ficar atento. Ficar né? atento, porque coisa grave a gente não trata, né? Sim. Coisa grave a gente encaminha, né? Exato. Nós somos especialistas em função, em devolver a função para o paciente, no caso de dor de cabeça. Lógico, devolver a função da cervical alta para que a dor de cabeça seja eliminada, né? Exato. Então, esses sinais de red flags para dor de cabeça, Ronaldo, me conte todos esses 6. Não, eu vou falar 3, você fala 3. Tá bom, então. Fechado. Pô, que bom. Não, tô brincando. Eu acho que a gente podia começar, que é um sinal comum, né? A gente que trabalha com paciente que apresenta dor de cabeça, seria a rigidez nucal, né? A rigidez nucal, normalmente o paciente chega com alguma rigidez nucal, né? Principalmente se for a cervicogênica crua, Sim. né? Mas acompanhada de febre? Porém acompanhado de febre, exatamente. Essa seria a diferença, né? Poderia haver um processo infeccioso ali, né? Sim. Associado. No caso, uma meningite, por exemplo. Então, a rigidez pura e simples, o paciente acho que chegando até a gente com uma rigidez Poderia ser um cervical. torcicolo, por exemplo, normal, Exato. né? Uma má postura. Exato, um travesseiro. Um travesseiro, então, até aí tudo bem. Exato. Mas acompanhado de febre, não. Aí a febre é um sinal que a gente tem que ficar em alerta. Perfeito. Febre, rigidez nucal. Porque febre, pessoal, é um sinal, sintoma sistêmico, né? Sim. E lógico que a gente não trata febre. Quem Exato. trata febre é o médico, né? Então, febre e rigidez na nuca, né? Rigidez na nuca acompanhada de febre. É uma mistura perigosa, né? Exatamente. Aí tem coisa grave, a gente não tem que tratar. Sim. O certo é a gente caminhar esse paciente, né? Exato. Então, tá mais compatível, por exemplo, com meningite, né? Pode ser, né? Poderia ser. A gente poderia citar a meningite como Sim, sendo... como um exemplo, né? Como sendo um exemplo aí. De que pacientes que tem febre acompanhada de dor na nuca, né? Sim. Rigidez e dor na nuca. Porque essa eu acho que, pra gente que é fisioterapeuta, a rigidez na nuca, de certa forma, é um dos carros-chefe, né, que aparece. Porém, sem febre, né? Perfeito. Sem febre. Entendi. Aí, outro sinal, eu acredito que a gente poderia colocar 2 meio que quase na sequência aí, né? O primeiro seria a diplopia, né? Que é a visão turva, né? A visão dupla, né? Visão dupla, dupla, né? Isso, a visão dupla é alguma coisa que não está bem, alguma coisa que está, de certa forma, pode até haver um processo que ocupa espaço dentro do cérebro e que está atrapalhando essa informação e você está enxergando 2 vezes a mesma coisa e está informando o seu cérebro desse sinal. E aí já pegando carona na diplopia, né, o paciente sentindo essa visão dupla, referindo essa visão dupla aí, né, a gente poderia pegar o paciente com histórico de câncer, né? Sim. Que, assim, aparece, né? Aparece. A gente não pode achar que a gente vai passar ileso, né? Eu, por exemplo, já, na minha prática ali de clínica, já apareceram 3 casos de tumor, né? Não com dor de cabeça na época, mas relacionados assim, a outras partes da coluna. Sim. Referindo dor no sistema musculoesquelético. Isso, e que aí a gente, através da avaliação, você não tem resposta alguma e você fala, isso aqui não é... Não tá cheirando coisa boa, não é minha praia, né? Acho que não é meu parafuso que vai acertar com esse... aliás, não é minha chave que vai acertar com esse parafuso aí.
Esse paciente não é um prego para o nosso martelo. Exato. Né? Então, eu já tive, por exemplo, um paciente com metástase de próstata, referia dor na lombar, e já veio a óbito. Um outro na torácica, que é até mais comum, né? A coluna torácica sempre tem muitas vísceras dentro da caixa torácica aí. Também, infelizmente, já veio a óbito. E também tive uma outra paciente, essa foi uma resposta muito boa, que era uma preocupação se seria uma metástase de um câncer de mama, né? E estava cometendo a cervical, né? Ela tinha uma rigidez cervical e era por um desarranjo cervical, né? Então, você já falou em outras vezes aqui no paciente que você acabou ajudando na dor, né? Que estava com histórico de câncer. Aquela lá, então, aí tem a contraindicação da manipulação, mas através de movimento repetitivo, a gente, né, na direção preferencial, a gente conseguiu diminuir a dor e a rigidez da cervical, né? Enfim, mas então acho que a gente poderia colocar a diplopia e ir andando de mãos dadas aí, paciente com histórico de câncer aí, né? Diplopia também poderia acompanhar, de repente, nistagmo, enjoos, náuseas, né? Pode ser algum tipo de lesão de artéria vertebral também. Sim. Que queira ou não queira é uma contraindicação ao nosso tratamento, né? Sim. Lógico que muitas das vezes aquele teste de Clay, que a gente já explicou nos testes de outros podcasts, pode acusar uma lesão na artéria vertebral, uma lesão de disfunção de artéria vertebral. Aí acompanha também diplopia, né? Sim. Pro sistema vascular, o nistagmo, né? E às vezes enjoos e náuseas, né? Então pode vir acompanhado também desses sintomas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque pacientes que chegam relatando esses sintomas, geralmente o certo é você já ficar com a antena em pé, né? Antena ligada, na verdade, para coisa grave. Exato. Veja bem, pessoal, não estou dizendo que todo paciente vai chegar com diplopia, com nistagmo, enjoos, vômitos, né? Mas são sinais de alerta, né? Então, vai ter algo grave ou histórico de câncer, entendeu? Então, não é isso. Nosso dever aqui, nosso objetivo é alertá-los quanto à possibilidade de algo grave e que nós, como fisioterapeuta especialista em função, não tratamos algo grave, e o certo é a gente encaminhar para o profissional responsável, para quem tem uma martelinho para esse prego, para quem tem essa ferramenta, né? Para esse problema. Beleza? Então, falamos de diplopia, febre, por exemplo, com dor e rigidez na nuca associada à meningite, pode ser, né? Histórico de câncer. Histórico de câncer, né? E dor aguda em idade avançada. Aquele paciente que vem, por exemplo, nunca teve dor de cabeça. Esse paciente chega para você, eu nunca tive uma crise de dor de cabeça. Se teve poucas na vida. Mas eu estou, por exemplo, há 15, 20 dias com dor de cabeça constante. Né? É um sinal de alerta. E ele tem acima dos seus 50, 60 anos de idade, né? O cara nunca teve um episódio e de repente aparece com uma dor aguda, forte, recente, né? Uma idade avançada. É para se preocupar, não é isso, doutor Ronaldo? É um sinal de alerta, né? Porque será que não tem alguma coisa correspondente aí com a parte do sistema circulatório dessa pessoa? Né? Vascular, você começa já a colocar a barba de molho, né? Sim. Até porque se é um paciente com um histórico longo de dor de cabeça, tudo bem. Tudo bem. Né? Senão já tinha morrido, né? Faz 10 anos que eu tenho dor de cabeça, tudo então. bem. Se fosse coisa mais grave, você já teria ido, né? Já tinha descoberto, já teria até passado para outro plano, né? Exato. Agora, um primeiro episódio de forma súbita, de forma intensa, acima aí dessa idade, você tem que ficar meio preocupado porque você pode ter alguma alteração na circulação, de repente, né, que está desencadeando essa dor de cabeça e que também não vai corresponder com a nossa terapia aqui, que é baseada no núcleo cérvico-trigeminal. Sim. Né? Então, são sinais de alerta que a gente deve ficar atentos aí para não... o famoso não comer barriga, né? Não deixar a coisa passar, até porque hoje, cada vez mais, o fisioterapeuta está se tornando um profissional de primeiro contato. Isso é bom, verdade. Muito bem. E pacientes, dor de cabeça, como se a pessoa tivesse, por exemplo, sinusite, rinite. Ronaldo.
Privilato? Aquele sintoma de secreção na face, por exemplo. Lógico que não é coisa grave, né? Sim. Para ficar atento, né? Mas com a nossa ferramenta, a gente consegue tratar essa sinusite e rinite, por exemplo? Com terapia manual, se você for se basear na osteopatia, você tem técnicas para isso, para eliminar a secreção, né? Porém, essa sinusite e rinite, as queixas né, são um pouco diferentes das queixas de dor de cabeça, né? Ela também pode vir acompanhada de uma febrezinha de repente, uma secreção um pouco diferente, né? Na dor de cabeça, o normal é que você não tenha secreção. Já numa sinusite, numa rinite, você já começa a ter a secreção já sendo eliminada. Então, mudaria um pouco a abordagem, a gente conseguiria, através de uma osteopatia, você teria técnicas, né, para técnicas de abertura dos seios da face, de né? drenagem, de drenagem dos seios da face, né? Isso. Perfeito, muito bom. E com relação a aneurisma, por exemplo? A aneurisma seria a sensação que o paciente teve um trauma súbito sem ter tido trauma, né? Uma ruptura de um aneurisma, por exemplo, é uma red flag, né? A pessoa fala assim, nossa, parece que eu tomei uma pancada na cabeça, né? Se ela conseguir falar, se ela não evoluir para uma condição mais severa, mais grave, às vezes entrar num processo de coma até, né? Dependendo da região que é acometida. Também, se ela chegar até você e conseguir falar, né? Eu dou a impressão que eu tive uma pancada na cabeça, mas eu não bati nada, e dali comecei a ter quadros de dor de cabeça. Então é um processo que você é um sinal de alerta poderoso aí, né? Que você deve fazer uma investigação mais rigorosa e até precisar da ajuda de um outro profissional aí para te ajudar nesse quadro. Pode ser que não se encaixe dentro da sua ferramenta. Perfeito. Muito bom, Ronaldo Privilato. Teríamos ainda traumas, né? Trauma, sim. Falamos de traumatismo craniano. Exato, perdão. Exército, tá com o exército na cabeça, né? Falando da guerra da Ucrânia, traumatismo agora, né? Ucraniano, né? Traumatismo ucraniano. É lógico que às vezes o paciente já chegou até você já com algum exame de imagem, já se preocuparam previamente, né? Num serviço de emergência, num serviço de primeiro socorro, com a possibilidade de uma fratura ou não, né? Ou de uma tomografia, às vezes. Que acusa algum tipo de edema devido à pancada, né? Isso. Pode estar comprimindo algo ali realmente no crânio. Sim, ou até a parte óssea, né? De cervical e de crânio, né? Então, também seria uma bandeira vermelha aí, né? Mas, do caso contrário, se o paciente não trouxe esse exame de imagem, você vai ter que ser muito mais cauteloso, né? Para trabalhar ali, às vezes, até se achar no direito de se ficar em dúvida, às vezes, ou encaminhar ou solicitar um exame de imagem, que acredito que seria uma das poucas vezes que a gente acaba solicitando, né? O exame de imagem aí. Ou seja, antes de saber o que fazer, anotem, pessoal, isso. Antes de saber o que fazer, é mais importante saber o que não fazer com o seu paciente. Exatamente. Então, por isso da importância de saber encaminhar o seu paciente. Sim. Quando e não achar que você vai resolver tudo, não. Curar todo mundo, não, né? A nossa ferramenta é muito importante para pacientes com dor de cabeça que vem do sistema musculoesquelético, né? Cervical alta, né? E que várias dor de cabeça secundária a gente não trata. E que várias delas secundárias é uma patologia grave, claro. E que várias delas que a gente trata segue o trajeto do núcleo cérvico trigeminal, que é onde a gente consegue ter acesso com as nossas mãos. Com as nossas mãos. Ou com exercício. Ou com as técnicas, exato. Muito bem. Então esse foi mais um podcast, né? Falando dos 6 sinais. Sensacional. De alerta para red flags, né? Bandeira vermelha. Exato. Pessoal, não esqueçam de ativar o sino, né? Nos marcar aí nos comentários. Se inscreva no nosso canal e indicar o máximo de pessoas possível. Beleza? A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e Deus abençoe.